Treinamento Edifícios, aula 5. E vamos dar sequência, né, nos elementos que nós estamos estudando. Então, vimos há pouco a parte de escadas e vamos agora falar um pouco sobre a parte de rampa, né? A introdução, né, o método de desenho das rampas é muito semelhante ao objeto escada. Então, para inserir uma rampa, a partir do momento que a gente clica no elemento rampa, selecionamos qualquer ponto da tela e abre-se um editor de rampas. Então aqui a gente tem duas possibilidades, né? Então aqui a gente tem a rampa reta e a rampa circular, rampa curva. Então vamos começar aqui, por exemplo, com a rampa reta. Clicamos num ponto da tela. Aqui a rampa é desenhada e temos como indicar para essa rampa reta inicialmente a largura e também o comprimento. Uma vez que eu defino, né, isso daí, o software já me calcula inclusive a inclinação. Caso eu queira fazer algum tipo de edição, por exemplo, ao editar o objeto, eu posso esticar, eu posso transformar, né, excluindo o elemento, saindo, e dessa forma eu vou criando a nossa rampa aí com a inclinação desejada. Um outro elemento que pode ser introduzido quando estamos desenhando a rampa também é o elemento patamar. Então, por exemplo, crio aqui o elemento patamar. Com a ferramenta de editar, podemos simplesmente selecionar essa dimensão. Então, aqui eu mudo só em uma. E se eu clicar sempre nesse ponto aqui, eu consigo trazer no rosa, né, todos os elementos. E aqui eu quero controlar e definir também como 2 metros. Então, seleciono o elemento e já tenho aqui, vamos ajustar com o mouse, e eu tenho agora a minha rampa com um patamar. Caso eu queira lançar uma nova rampa, com as teclas F8 eu posso alterar, e aí a gente já vê a rampa sendo criada dentro do software. Posso colocar mais um patamar. O patamar eu também posso mudar por aqui, ó. Quero uma largura e um comprimento 2x2. Veja que fica mais fácil a introdução. E podemos introduzir também uma rampa curva. Então, no caso da rampa curva, ó, eu tenho que posicionar no local em que eu quero inserir. Então, aqui a tecla F8 vai nos ajudar para isso. A mesma coisa, eu defino qual é a largura, qual é o raio interno que eu quero para esse elemento e faço o lançamento da minha rampa também em formato curvo. Eu posso perceber que eu posso ir compondo a minha rampa em função da minha necessidade, em função dos elementos que eu quero introduzir. Eu posso finalizar. Uma vez que a rampa é introduzida com Alt F2, a gente pode visualizar também o 3D e o 2D desses elementos. E aqui a gente pode definir, né, se é uma rampa unida com patamar, se aqui qual é a espessura do revestimento, se vai ter saliência para os lados, a espessura do patamar, toda a parte de níveis, né, a rampa, a laje que forma a rampa, os materiais, também a representação, IFC, e também os anexos, que é comum para todos os elementos que nós vimos até agora. Um outro item que nós podemos estudar neste capítulo é a parte de guarda-corpo ou corrimão, né? No caso do corrimão, também eu posso fazer a introdução em 2D e posso fazer também a introdução diretamente em 3D. Por exemplo, eu quero fazer a introdução de corrimão deste ponto até este ponto, depois eu vou circulando todos os elementos, né? E esse trecho aqui, depois que eu finalizar, né, posso vir aqui, por exemplo, na planta baixa e mudar
para arco, né? E aí eu controlo também como que vai ser esse meu corrimão em arco. Quando nós estamos desenhando, né, os corrimões, os guarda-corpos, eu posso selecionar esse tipo de elemento e a primeira coisa que eu posso definir para o software é o modelo, né? Então, aqui o software também tem uma ampla biblioteca de modelos, né? Então aqui com muretas, tenho aqui cercas, né? Simplesmente apoiado em muros, né? Barreiras, balaústres, tá vendo? São alguns modelos que nós temos dentro do programa. E uma vez que você define, então, por exemplo, vou pegar aqui, guarda-corpo, quero um com vidro. Eu escolho um dos modelos desejados, aplico e o software já desenha esse guarda-corpo, né, no projeto já adaptado em relação ao modelo, ao tipo, tudo isso. Também podemos controlar, selecionando um elemento, um offset inicial, um offset final, neste caso também pode se considerar, e eu tenho também como mover lateralmente, né? Então eu quero um offset lateral, por exemplo, de 10 centímetros. Então veja que ele veio 10 centímetros para dentro da nossa rampa. Então, ou seja, eu lancei pelo ponto externo, porém depois eu ajustei o alinhamento exatamente no ponto que eu gostaria no posicionamento desse meu guarda-corpo, né? Aqui eu tenho a possibilidade de introdução automática, então defino qual que é o espaçamento desses meus gradis, ou se eu não quero automática, eu posso ir selecionando cada um dos segmentos e usando a opção adicionar gradient. Então aqui eu posso continuar o lançamento ou seleciono e clico na opção de inserir, ele sempre vai inserir dividindo aquele segmento no meio. Então ele sempre pega no meio e insere esse gradil. Se você quiser, você pode digitar e ter essa distância exata de onde você quer o gradil dentro do seu projeto, né? Então com isso inserimos também o gradil aí ao longo de nossos componentes, né? Posso lançar em planta, aí o software trabalha com o gradil de forma horizontal. Vou apagar esses componentes e vamos falar um pouquinho agora dos elementos voltados a estruturas, né? Então, dentro do software Edifícios, eu posso inserir um pilar, que pode ser um pilar de concreto, um pilar metálico ou um pilar de madeira. Então aqui eu defino, né, a seção que eu quero. Então aqui sempre eu tenho a biblioteca, né, com diversos modelos de seção. Uma vez que eu defini qual que é a seção que eu quero trabalhar, né, então aqui eu quero um pilar, por exemplo, de 40 por 40. Então vamos posicionar esse nosso pilar. Então vamos lançar aqui o primeiro pilar, depois vamos lançar um outro pilar aqui com a tecla F5. Podemos sempre ajustar, né, o posicionamento desses pilares, né? E já tenho também o 3D com esses pilares já introduzidos, né? Então aqui a gente pode movimentar, colocar pelo menos aí mais uns 3 metros. E aí eu tenho essa minhas duas colunas já introduzidas, né? Então, ou seja, quando você quer lançar os pilares em algum local, você implanta, você consegue definir com a tecla F5, né, o posicionamento. Posso pegar um pilar existente também, ó, e rotacionar esse pilar para ajustar em função aí do ponto que a gente determina. E tem sempre a possibilidade
quando você seleciona esse elemento, né, do pilar, você determinar aí uma distância, um local específico em que esses pilares vão ser introduzidos. Aqui a gente tem sempre a possibilidade também de introduzir vigas, né? Então aqui eu lancei um pilar, mas eu poderia lançar um elemento do tipo viga. Mesma coisa, determino qual que é a seção da viga que eu quero trabalhar, ponto inicial da viga. Aqui teve um pilar, estava muito pequenininho. Entendi já o que aconteceu. Vamos lançar aqui um pilar, não de 40 milímetros, né? Vamos lançar aqui um pilar de 300 por 500. Agora creio que vai ficar mais sensato. Então crio um pilar, depois aqui um outro pilar aqui bem distante. E aqui a gente já consegue visualizar esses elementos aqui na modelagem tridimensional, né? Então tenho aqui esses componentes. Posso agora lançar a viga, acho que vai ficar mais coerente agora a saída. Com a tecla F5 sempre ajustamos, né, a orientação. Sempre tem a possibilidade de usar o comando Ctrl+C, Ctrl+V, né? Podemos inclusive mover e copiar com uma distância específica, usar também para o lançamento desses pilares as grelhas que nós já vimos nos capítulos anteriores. Eu quero, por exemplo, uma linha de 3 metros e aqui eu quero fazer a cada 5 metros. Então, uma vez que eu tenho essa minha grelha de pontos, eu vou lançar os elementos do tipo coluna, né? E aí vamos posicionar uma coluna faciano aqui. Depois aqui nós vamos introduzir a partir do eixo. E aqui nós vamos introduzir a partir da face. Aqui na parte superior a gente vai alterar o ponto de inserção também para ficar todos alinhados. E aí temos os pilares lançados. Quero lançar agora uma viga que vem desse ponto com a tecla F5. Ajustamos. Quero reproduzir a mesma coisa aqui na nossa parte superior. Tenho aqui o 3D, sempre visualizando o que nós fizemos até agora. E quero introduzir, por exemplo, um novo tipo de elemento, chamado, por exemplo, um pilar, uma treliça, né? Então aqui determinamos aqui o elemento treliça. Pode ser uma treliça em madeira ou uma treliça em aço. Para o lançamento da treliça, clicamos que ela vai começar nesse ponto aqui. Então vamos posicionar. Ela vai até aqui, né? Então aqui eu seleciono o elemento. Aqui eu tenho o comprimento, eu posso dar para o software, um comprimento de 10 metros, altura de 1,5 metro. E aqui o software já vai representando, né? Aqui conseguimos determinar também o ponto, né, do lançamento. Posso colocar, por exemplo, como cobertura, que daí já vai lá para o nível correto. Posso copiar esse elemento, né? Então seleciono esse elemento com o comando aqui Ctrl+C, Ctrl+V. A gente vai posicionando todas as novas treliças. E aqui eu já tenho
né, esses elementos lançados dentro do software através aí de um recurso bem facilitado, né. Tem a possibilidade também de introduzir vigas curvas, né? Então aqui eu tenho viga curva, pode ser introduzida nos dois sentidos, nesse sentido aqui, e também no outro sentido x, z, se eu pego aqui em planta, né? Então determino o ponto inicial e final, né? E aqui eu controlo dentro do software quais são os ângulos, as cotas, né? Toda a característica, né, que eu quero de cada um desses elementos que vão fazer parte do meu programa. Aqui eu tenho a possibilidade de introduzir, da mesma forma que eu lancei pilares de concreto, posso lançar pilares em aço. E tenho também a opção de gradeado de vigas, né? Então, por exemplo, se eu quero entrar aqui, pego aqui para fazer o telhado, abro uma janela, deixa eu só verificar o porquê que não pegou, assim, vamos. No caso aqui do telhado, eu posso fazer o seguinte, ó, se eu tenho um telhado já lançado, né, um elemento do tipo cobertura, vamos aqui finalizar, eu entro agora com a água, né? Eu passo a água naquele formato, vamos finalizar. Vamos pôr aqui um caimento nesse sentido. Tudo isso nós já vimos no comando de telhados, né? E aqui, uma vez que eu tenho esse telhado nesta inclinação, com o comando de grade de vigas, seleciono somente, né, o gradeado, a captura de telhados, e o software já lança esse vigamento abaixo do telhado. Porém, esse vigamento eu posso desenhar manualmente, né? Então, a partir do momento que eu tenho também indicando os pontos, né? Então é uma polilinha que eu vou desenhar, e tenho também essa possibilidade de desenhar, né? Vamos sair, vamos ver aqui aonde que eu desenhei, tá bom? A minha grade de vigas, que eu defino, né, a distância entre os elementos, qual que é a distância, o alinhamento, se tem offset, a rotação, todas as características, né, se vai ser um plano inclinado, se vai ser um plano horizontal, tenho todas essas possibilidades aí dentro do software. E aqui eu tenho a seção, né, selecionando a seção, posso escolher tanto uma seção de concreto, uma seção metálica, né, com perfis. Então aqui seção U, seção H, são elementos que podem ser utilizados dentro do software, né, ao aplicar. Já muda a seção. Aqui controlamos também a rotação, 90 graus nós vamos definir, ó. Então ela passa a ser 90 graus. Posso definir os offsets conforme o tipo de orientação, e dessa forma lançar aí todos esses componentes de terças e treliças que fazem parte do nosso modelo. Perfeito? Então, concluímos então a nossa aula 5, né? E vamos prosseguir depois com a parte de revestimentos.